Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Beabá da Bolsa. E hoje nós vamos falar sobre algumas dúvidas bem recorrentes que temos recebido aí por e-mail e também pelo Facebook, que é a preocupação de vocês sobre entrar agora no mercado de ações. Já a gente, quase às vésperas de um período eleitoral, a gente já começa a perceber a movimentação política de uns supostos pré-candidatos. A gente ainda não tem, oficialmente as pré-candidaturas, mas nós vemos nomes, algumas pessoas já viajando pelo país e tentando aí emplacar suas pré-candidaturas, e o mercado se move em relação a isso, é muito influenciado pela política. E para falar se vale a pena entrar agora ou não, quais são as preocupações que o investidor iniciante tem que ter na Bolsa com o ano eleitoral, o editor-chefe e responsável pela carteira recomendada do InfoMoney, Thiago Salomão. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Verusca. Muito bom estar de volta no Beabá da Bolsa. Que bom, voltou das viagens que você fez com o prefeito. Viajante, né? Prefeito, aliás, falando de eleições, né? Exatamente. Pode ser candidato ano que vem, né? Ele não assume isso, mas todo mundo já está... Ele é visto pelo mercado como um pré-candidato, né? Tem muita gente aí aparecendo como pré-candidato. Parece loucura, né? A gente está em outubro e eleições daqui a um ano... Mas a gente já tem que começar a falar de eleições porque o mercado... A gente já fala em véspera de eleição, é meio esquisito, mas estamos. Antecipa tudo, né? O mercado antecipa tanto a recuperação da economia como até qualquer impacto político da eleição, assunto que está bem recorrente, né? Eu pensei duas perguntas que a gente recebeu, uma por e-mail e uma do Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook, você pode mandar a sua pergunta para o Thiago Salomão. O do Gustavo Veronese foi por e-mail, ele pergunta se você acha que o momento para quem nunca entrou no mercado acionário é melhor esperar as eleições de 2018 para entrar depois. E o Marcelo Dalmagro fez uma pergunta no programa da semana passada no Facebook, eu peguei de lá, que é quais são as suas expectativas com as possíveis oscilações na Bolsa no próximo ano eleitoral. Tá, então o Gustavo perguntou se é melhor esperar e o Marcelo quais expectativas. Eu vou responder primeiro a do Marcelo, que é mais fácil, Verusca. Expectativa de possíveis oscilações no próximo ano, sem dúvida nenhuma isso vai acontecer. A gente vivenciou isso em 2014. No Brasil, a variável política afeta demais o preço das ações, por um motivo muito simples, né, Verusca? Dependendo do candidato que ganhar, a gente pode ter uma agenda super reformista, com corte de gastos, aperto, que vai propiciar queda de juros, que pode ser um passo para trás agora, tirar benefício, mas 2 passos para frente, olhando daquela maneira bem racional, técnica. Isso pode de fato acontecer e o mercado torce por isso. Por outro lado, pode vir um candidato que vai pegar todas essas reformas, rasgar, aumentar o gasto público, baixar juros na marra, como a gente até viu na gestão da Dilma, e isso o mercado vai ficar completamente estressado. Então é um cenário exatamente, eu até brinco, né, falam que é 8,80, na verdade é 8,800, né, olhando para o Ibovespa. Se ganhar um cara muito pró-mercado, a Bolsa pode subir verticalmente e ultrapassar os 100 mil pontos, obviamente 800 mil pontos é uma força de expressão, mas pode subir muito forte, assim como se ganhar um candidato extremamente na ponta oposta, né, de anti-reforma total, a Bolsa pode mergulhar bastante. Talvez não para 8 mil pontos, mas uma queda de 50% em poucos meses já é muita coisa. Isso por si só já mostra que a gente pode ter um período de grande oscilação. Em 2014, para quem não viveu o mercado em 2014, a Marina Silva chegou a aparecer nas pesquisas eleitorais como a vencedora do primeiro turno. Estavam discutindo se ela ia para o segundo turno ou já ganhava no primeiro. E a Bolsa, com isso, comemorou bastante, não pela Marina Silva, mas sim pela derrota da Dilma. Mas conforme as pesquisas foram mostrando que a Dilma foi se fortalecendo e ultrapassando a Marina, a Bolsa teve uma queda muito forte desde aquele último Datafolha favorável à Marina até a vitória da Dilma Rousseff. Isso porque o mercado estimava que a política econômica da Dilma ia trazer ainda mais, uma desaceleração ainda maior, que se tornou uma grande recessão. A queda de juros forçada ia acabar sendo revertida. E, bom, deu no que deu, a gente vivenciou tudo isso. O impeachment da Dilma acabou sendo até um pouco consequência muito mais das manobras econômicas do que propriamente de algo criminoso que ela tenha feito. Mas, respondendo ao Marcelo, sim, oscilações teremos de monte. Mas, como alguns gestores que a gente trouxe aqui para o InfoMoney disseram, nesses momentos é que surgem oportunidades. Porque, obviamente, as empresas vão sofrer volatilidade com isso, mas, no longo prazo, empresas sustentáveis, empresas consistentes vão continuar tendo resultados consistentes. Então é aquele momento que talvez um grande estresse pode trazer uma queda muito forte das ações e um ponto de entrada interessante.
Aí o Gustavo falou se o momento é esperar as eleições de 2018 para entrar na Bolsa. Gustavo, eu respondo com outra pergunta. A economia está começando a se recuperar e daqui 1 ou 2 anos, quem sabe, a gente volte a crescer forte. Você vai esperar a economia voltar a crescer para entrar na Bolsa? O mercado costuma antecipar isso tudo. Tem que ter em mente que a gente vai ter muita volatilidade, fato. Mas se você aproveitar os momentos de queda para comprar ações que você considera interessante, bons investimentos para longo prazo, aí o momento é antes da Bolsa, é antes da eleição, durante a eleição, depois da eleição, enfim, oportunidades vão surgir sempre. Não precisa ter pressa, mas também não precisa ficar esperando tudo acontecer, porque risco vai sempre acontecer no mercado, né? O investidor está sempre procurando algum risco. Quando na eleição é o Trump, se não é o Trump é a China, se não é a China é a Grécia, enfim. Sempre alguma coisa vai virar o vetor para o risco do investidor. Tem que ter um pouco de sangue frio. Como que cuida do psicológico nesse momento? Porque vão ter pesquisas, pode surgir um nome aí não esperado, que pode bagunçar aí as expectativas. Como que a pessoa, o investidor que está entrando agora, vai conseguir manter o sangue frio para fazer os seus investimentos, fazer as operações com coisas que podem surgir absolutamente inesperadas e denúncias até desse governo? É uma excelente pergunta, Verusca, porque eu acho que não é só para eleições, mas vamos sair do universo de bolsa, vamos tentar pegar, sei lá, pega algum assunto que você estudou pra caramba e você se preparou muito. Quanto mais as pessoas te questionarem sobre isso que você estudou, você vai ter muito mais alicerce para responder, você vai ter muito mais segurança. Acho que no mercado de ações é bem parecido. Quanto mais você se aprofunda numa empresa, você estudou aquela empresa, você está confiante dos seus estudos, dos seus resultados, menos dúvidas você vai ter. Então, se uma ação começar a cair 5%, 10%, quanto mais você souber dessa empresa, mais você vai saber se essa queda é uma oportunidade para comprar ainda mais ou se essa queda é algo que, nossa, ferrou, minha tese de investimento estava errada, vou sair da operação. Um exemplo legal assim que a gente até viveu na prática na carteira InfoMoney foi no mês passado com o Magazine Luiza, que é uma empresa que caiu muito forte quando anunciou uma oferta de ações, que é algo que costuma ser negativo o preço das ações mesmo, mas eu estava tão convicto de que aquela oferta de ações ia trazer uma repercussão positiva para a empresa, que os resultados iam ser favoráveis, e isso fatalmente ia ser revertido em uma nova valorização para a ação voltar para os preços anteriores, que eu redobrei a posição em Magazine Luiza e tive muita sorte não, mas felicidade mesmo de ver a ação subir 20%, 30% em 3 dias. A sorte acompanha quem estuda, né? O fato eu só teria convicção de fazer aquilo pelo fato de ter estudado, de ter me aprofundado, porque ouvi muita gente falar, cara, você é louco, a ação já subiu muito, e essa queda é só o começo, isso é uma bolha e tudo mais. Então, assim, ninguém é o dono da verdade no mercado, mas quanto mais você estuda, mais corajoso você fica de tomar uma decisão dessa e mais tranquilo você fica de ver uma grande oscilação e ao invés de falar, ferrou, vou vender tudo, você fala, que ótimo, vou comprar ainda mais, só que mais barato. Ou até ficar quietinho e esperar aí a onda do pessimismo passar, porque é isso, o prejuízo só vai ser se você executar, né? Uhum. Porque tem gente que vê a ação caindo e já entra no desespero pensando, eu perdi dinheiro, mas se você não mexer no papel... Da mesma forma ao contrário, vê a ação subindo 20% e fala, nossa, fiquei rico. Não, tá lá, se você não vender... Você não ficou rico. Falando de eleições, o Paulo, ele pergunta se você realmente acredita que algum candidato vai ser reformista, embora as reformas necessárias não geram impopularidade. Ele falou que não acredita num cenário reformista, em propostas nesse sentido, e quer saber o que você acha. Desculpa, eu estava vendo outro comentário, a pergunta é do Paulo. Se acredita que algum candidato vai ser reformista, vai fazer as reformas aí necessárias, sim, mesmo sendo impopulares. Paulo, assim, política, com bolsa que a gente vê todo dia, a gente acaba às vezes errando, imagina com política, né, que é ainda mais incerto. Mas a gente vê aí pré-candidatos que já têm uma defesa natural a reformas políticas, né? Mas o fundamental, a gente viu isso com a Dilma. Não adianta você ganhar e ter uma base que ou você acaba sendo refém da sua própria base, você não conseguindo colocar em prática tudo aquilo que você defendia. Pegando, por exemplo, a Dilma, que falou de manutenção de juros a campanha inteira dela, e na primeira reunião do Copom, após ela ser eleita, teve que subir juros. Eu acho que candidatos reformistas existem,
Só não sei se eles vão ter o apoio da população, mas eu acredito que sim. Eu acho que nessa próxima eleição deve ganhar um candidato mais de centro indo para a direita. Não acredito em nenhum extremista, nem para a direita nem para a esquerda. E acho que até pela repercussão das últimas eleições, até pelo que os últimos datafolhas têm mostrado, pesquisas em geral, até as eleições fora do Brasil, essa tendência de vir um candidato mais para o centro, com uma visão mais reformista, deve casar nas próximas eleições. Se ele vai chegar e vai reformar tudo, eu não sei. Mas eu acredito que esse cara com viés mais reformista possa aparecer sim nas próximas eleições. Aí também não vou jogar todas as minhas fichas, imagina apostar em político, não, nunca, mas eu acredito sim que deve vir algum candidato reformista. Não sei se eu respondi a pergunta, mas só respondendo aqui ao Eric, denunciando o golpe ao vivo, não estou denunciando golpe nenhum, só estou falando que há motivos econômicos que fizeram a Dilma cair muito mais do que motivos políticos. O Thiago Pereira te chamando de xará e falando que te espera no evento do Mackenzie. Ah, sim, pô, legal. O Thiago... Aliás, teve alguém falando aqui do Infomoney na Bolsa. A gente vai voltar com o Infomoney na Bolsa assim que a gente reformar a nossa nova casa. O Infomoney se mudou, a gente está num prédio aqui atrás, aqui na Juscelino, né, para quem fica aqui no Itaim. Dá quase para ver aqui do estúdio. Acho Talvez que dá até para ver ali atrás do prédio. Dá para ver, eu acho. Mas aí o programa diário a gente vai tentar fazer de lá, por isso que a gente deu uma pausa nesses dias, mas vai voltar sim. E sobre o evento do Mackenzie, pô, legal, só fazer um jabazinho, né? Nessa semana vai ter um evento na FEComércio, quinta-feira eu vou estar lá, vou mediar um evento Brasil-Portugal, oportunidade de investimento. Na sexta-feira vai ter o evento da Suno Research, de Value Invest, primeiro evento de Value Invest da Suno Research. Hoje o Thiago Reis, ao vivo aqui na Infomoney, às 2 horas, vai sortear 5 ingressos para estar lá. Eu vou mediar um painel junto com o Floreio Bartunek para falar das histórias do Fora da Curva. E no dia 7 de novembro eu vou estar lá no Mackenzie, vai ter o primeiro Fórum de Liberdade Econômica. E, bom, vai ter muita gente defendendo o pensamento liberal. Vou fazer uma mediação também de um painel com um escritor, agora eu não lembro o nome. Mas dia 7 de novembro, tem chão até lá, mas valeu. Bom saber que já vai ter um espectador lá para ver. Você vai fazendo novos jabás até lá. Então, vai ter muita coisa, vai ter muita coisa. O Victor Santolin, ele pergunta, acho que dá para você fazer um resumindo que você já falou, talvez ele tenha chegado agora, se é melhor sair da Bolsa agora, esperar as eleições e depois entrar novamente, que você falou que ele perde esse momento aí da subida. Eu não gosto muito. O Floreio Bartunek, numa entrevista recente que eu fiz com ele, Verus, que ele falou isso, que a Bolsa tende a ter um movimento de alta, mas se você tirar os 3 ou 5 melhores pregões da Bolsa num ano, você tende a ter um resultado medíocre, se você ficar posicionado no resto. Em outras palavras, é muito difícil você ficar adivinhando quando é a hora de entrar e de sair. Então, o melhor é você montar uma carteira consistente com empresas que podem ter um resultado consistente e, no longo prazo, se você vê que essas ações estão caindo por algum motivo exógeno, nada que seja de dentro da empresa, muito mais fatores externos, você aproveita para encarteirar ainda mais, que no longo prazo isso pode ter um efeito muito positivo na sua carteira. Saindo um pouquinho de ações, mas o pessoal está bastante interessado aqui. O Leonardo Zanardi pergunta do dólar e alguém já tinha perguntado também sobre como fica o dólar aí também nessa questão pré-eleitoral. Dá para você falar um pouquinho? Dólar eu acho que é um termômetro ainda mais sincero de como o investidor está olhando para o Brasil, porque o dólar acaba refletindo basicamente entrada e saída de investimento, né? A Bolsa não é tão honesta assim porque é um índice de ações e se uma ação que tem muita participação subir ou cair, pode acabar afetando isso. E nem sempre o investidor que entra e sai aqui é na Bolsa, né? Mas o dólar é entrada e saída de fato de investimento. Então o dólar deve sim ter um estresse bem forte no ano que vem. A gente já está vendo agora uma correçãozinha para cima, mas nos últimos meses o dólar está até assustadoramente calmo, né? É tão estranho ver o dólar ali entre 3,10, 3,20, aí passa de 3,20 e volta, passa de 3,10 e volta, fica ali naquela banda. A gente deve ver um dólar ainda mais estressado. Só não vai ficar assim no ano que vem. Não. Só para lembrar, né? A Nomura, eu acho que foi a Nomura, que foi um relatório que me marcou bastante em 2014. Eles fizeram um cenário assim, se Aécio ganhar e se Dilma ganhar. Se o Aécio ganhar, o dólar podia ir para 2,50, 2,80. Se a Dilma ganhasse, o dólar podia ir para 4,20. 2,80, 4,20. É
mais de 50%, quase 50% de valorização. Aí, aliás, é 50% de valorização entre uma banda e outra. Imagina, é muita volatilidade, né? Para você trabalhar com um cenário de projeção, você acaba ficando muito exposto a uma volatilidade bem gritante, né? 2018, certamente, a gente deve ver uma volatilidade bem forte, porque diferente de 2014, que a gente tinha azul ou vermelho, Aécio ou Dilma, nesse a gente não faz ideia de quem vai. A gente não sabe se é o Lula. Se não for o Lula, quem vai ganhar os votos do Lula? Aí vai ser o Bolsonaro, vai ser o Alckmin, o Dória sai ou não sai, o Ciro Gomes, a Marina. Será que vem algum outlier? Tem o Huck. O Luciano Huck, o Moro, Dallagnol, o Joaquim Barbosa. Tanto cara que pode surgir. Enfim, tem que esperar. Tem no STF, eu não sei se ainda dá tempo deles discutirem isso, mas uma questão que era justamente qualquer pessoa poder se candidatar sem estar atrelada a um partido político. Isso também pode trazer uma mudança para o jogo enorme. A gente só vai saber mais disso lá até março, abril, né, que é quando eles têm que se registrar. Então, bom, até lá a gente vai ficar nesse papo de mesa de bar. Imagina o Joaquim Barbosa presidente. Imagina, como seria se... Então, acho que até lá a gente vai ter que trabalhar muito no cenário das probabilidades, que são muito incertas. E surfando isso, não precisa ficar esperando passar a eleição. É só que estudar as ações, o mercado. Para não ficar muito em cima do muro, né? Olhando para agora, tem muita empresa que está se recuperando ainda de uma crise muito forte, né? De maneira bem resumida, a queda de juros vai ajudar no endividamento que elas tinham. Elas se tornaram muito mais eficientes, então cortaram gastos. E tem a tal da alavancagem operacional, que é aquilo lá que a gente brinca, que é como se fosse um avião que está decolando e esse avião ele paga tudo, independentemente se estiver lotado ou com metade da capacidade dentro do avião, né? Então, a alavancagem operacional funciona como se fosse um avião vazio que começasse a entrar gente e você ganha dinheiro com esse pessoal entrando. Você não gasta R$1 a mais com investimento, mas a sua produção aumenta. Tem muitas empresas que estão assim. Uma delas é a Usiminas, que é um dos papéis que mais estão dando resultado positivo na carteira InfoMoney nos últimos meses. É um setor ainda muito deprimido, resultados ainda não tão excelentes, mas como ela estava muito largada na bolsa, muito descontada, é altamente alavancada e está ganhando com a alavancagem operacional, pode ganhar nesse próximo trimestre, é um papel que subiu aí mais de 1000% desde a mínima dela de 12 meses atrás. Certo. Só para falar com o Oscar Andrades, que ele está dizendo aqui que pularam a pergunta dele, ele perguntou sobre Bitcoin. A gente tem um programa, Mercado Bitcoin, que é na terça, às 2h? Isso, Mundo Bitcoin, na verdade, Bitcoin. O Rodrigo Tolotti, que faz a apresentação. Bom, ele é o especialista de Bitcoin. Me perguntam porque eu tenho na carteira InfoMoney. A minha resposta para isso é bem o que eu já falei no evento da carteira InfoMoney e o que eu costumo repetir. Assim, não sou um especialista de Bitcoin, mas acompanhei muito tanto o e-book quanto os webinários do Fernando Urich, do Nicolas também, o programa do Rodrigo. E o que eu fiz? A gente teve um resultado muito bom na carteira InfoMoney, peguei uma parte do lucro, que equivale a 2% da carteira, e botei em Bitcoin. Se tudo der errado, eu perdi 2% da carteira. Agora, se o movimento de expansão da Bitcoin, que é eu acho que blockchain é o futuro, talvez não seja via Bitcoin, mas blockchain é algo que vai acontecer, e isso subir 100, 200, 1000%, aí eu vou ter um resultado, eu vejo um risco-retorno muito atrativo para mim, que estava com um lucro bem legal na carteira, então eu resolvi botar uma partezinha bem pequena em Bitcoin. Agora, se você quer uma super análise de Bitcoin, aí vai no mundo Bitcoin que eles vão fazer muito melhor do que eu. Falando agora de um assunto mais quente que as eleições, aproveitando a pergunta do Fernando Andrade, diz que a Selic tem caído muito e se esse cenário não tem precedente na história brasileira, como você vê o ganho dos bancos nesse cenário? E a gente já tinha até se programado para você também explicar um pouquinho quais são os efeitos. Hoje esperado aí, o mercado espera mais um corte 0,75 ponto percentual, Selic caindo para 7,5% na reunião, né, que termina hoje. Então, aproveitando a pergunta do Fernando Andrade, quais são suas expectativas e o impacto para banco? Tá. Sobre expectativa do Copom ou de... Não, os impactos da Selic para a Bolsa. Para deixar a história mais curta, a gente até... Acho que a produção pegou esse link, né, produção? Tem um blog que eu fiz falando das 7 maneiras que a Selic impacta a Bolsa. E lá a gente já explica de 7 maneiras diferentes. Impacto em banco, olhando de uma maneira bem prática, o banco vai ganhar menos
porque o juro cai, então ele vai cobrar menos pelo crédito concedido, mas a queda de juros pode aumentar a demanda por crédito. Em outras palavras, ficaria no 0 a 0. Mas como o banco, a gente brinca aqui que banco lucra com crise, sem crise, o cenário de queda de juros é para propiciar um crescimento da economia, isso pode trazer mais negócios para os bancos, então é bom, não tem como falar que é ruim para banco. Obviamente tem empresas que vão ganhar muito mais que bancos com queda de juros, mas não tem como falar que o banco vai perder dinheiro com queda de juros. Não, nesse momento, os bancos brasileiros, do jeito que são, eles acabam ganhando no cenário tanto de alta quanto de queda de juros. Mas na prática, eles vão cobrar menos, mas podem oferecer mais crédito. Talvez de uma maneira, olhando para a questão de inadimplência, isso pode ser ruim, mas tanto o Itaú quanto o Bradesco têm feito já ao longo dessa década um trabalho muito forte de controle de qualidade da concessão de crédito antes mesmo da crise chegar. Então, eles já fizeram a lição de casa, então vai tranquilo que a queda de juros não vai afetar muito o resultado dos bancos, não. E para o setor de consumo, quais são as empresas, ações que tendem a se beneficiar? Ainda dá para se beneficiar? Porque tem mais algumas quedas até o fim do ano, ou isso já está tudo no preço? O Selic hoje está 8,25, vai cair hoje quarta-feira, para quem está vendo ao vivo, né? Vai cair hoje para 7,5, já está dado esse corte. A tendência é que ou caia em escadinha ou tenha mais um corte de 0,75, eu acredito que vai ser escadinha, então próxima reunião deve cair 0,5, aí na próxima 0,25, ou então já parar em 7%, mas a Selic vai ficar lá entre 7% e 6,75%. A grande questão é se a Selic vai continuar nesse patamar por muito tempo. A última vez que a gente baixou a Selic assim forte, a mínima histórica da Selic é 7,25, o Brasil não aguentou, teve que subir juro de novo, porque acabou sendo forçado. O segredo aí está a gente conseguir manter esse cenário de queda de juros. Mantido esse cenário de queda de juros, aliás, o cenário de juro baixo, desculpa. Mantido esse juro baixo, aí tem muita empresa que pode ganhar. Dentro do setor de consumo, eu gosto muito de algumas empresas, vamos dizer, que num passado não muito distante, elas não eram muito bonitas aos olhos dos investidores. Né? Empresas que estavam com algum problema de alavancagem, estavam com algum problema de questão financeira. Isso tudo com a queda de juros fica muito mais... como qualquer pessoa que vai pegar um juro na praça e com o juro mais baixo ela vai conseguir pegar mais barato. Essas empresas que tinham uma dívida muito grande vai conseguir negociar isso de uma maneira melhor. Então, temos a Renner, que é uma ótima empresa, mas tem outras empresas um pouquinho mais desarrumadas que podem aproveitar esse cenário de queda de juros para se arrumar. Dentro do setor de consumo, eu gosto bastante das empresas de e-commerce. Aí vai Magazine, vai Via Varejo, vai B2W. Eu acho que estaria... Não tem uma ordem exata para as três hoje, mas eu gosto mais de Magazine e Via Varejo do que de B2W. Tem a Lojas Americanas também. Tem o Pão de Açúcar, muita gente começa a falar, mas eu não sou muito fã. A loja Zener é excelente, mas ela já é tão bem arrumada a casa dela que ela não ganha tanto assim com queda de juros. Mas ela é uma empresa excelente, né? Cresceu muito no cenário aí de crise, mesmo sendo do setor varejista de vestuário. E tem a Guararapes. Essa eu acho, está na carteira Informoney, eu acho sensacional. O único problema é que ela já subiu 200%, talvez tenha ficado um pouquinho cara. Do outro lado, a gente olhou muito mais do lado de varejo. Do lado mais de consumo, já está tudo muito precificado, né? Você pega Ambev, pega a Raia Drogasil, pega Hipermarcas. A Raia Drogasil eu adoro, vai e vem, ela aparece na carteira Informoney, mas geralmente eu espero umas quedas bem fortes para encarteirar. É um papel que eu gosto de brincar dessa forma, porque ela nunca me decepciona nos resultados. Então, quando eu vejo que ela está dando um ponto de entrada, eu coloco na carteira. Mas não está uma barganha, assim como a Ambev, assim como Hipermarcas. E se fosse botar aí no meio, não é bem consumo, mas como está atrelado à queda de juros, gosto muito de Localiza. E teve uma queda até o momento inexplicável. Nesse mês, a gente vai descobrir, o resultado vai sair dia 5 ou dia 6 de novembro. E ali a gente vai descobrir se o mercado já antecipou um resultado ruim. Mas, pelo histórico, a Localiza não costuma trazer resultados muito ruins. Aliás, no segundo trimestre foi espetacular o resultado dela. Vamos ver se vai continuar assim. Quem tiver de olho na Localiza, espera o resultado ou aproveita esse preço mais baixo? Aproveita que caiu bem. Caiu, assim, é uma queda que muita coisa caiu no final de setembro, mas se recuperou ao longo de outubro. E a Localiza não.
tem gente que é muito mais bem informada do que o pessoal que é investidor ou analista, mas não chegou nada que justifique até o momento alguma preocupação. Aliás, as coisas só melhoraram de lá para cá, né? Pelo menos olhando para a queda de juros, demanda de automóveis, enfim. Eu tenho ainda uma convicção grande de que a Localiza, nesse momento, daquelas empresas que estavam bem caras, ela é um dos papéis ali que eu pretendo manter na carteira ao longo de novembro, esperando o resultado. Você falou de B2W. O Salvador Vaz, ele pergunta por que a B2W já recuperou a queda em decorrência da entrada da Amazon aí com os eletroeletrônicos no mercado brasileiro e as lojas americanas, que têm 64% da B2W, não recuperou praticamente nada. Eu convido, quem foi que perguntou? O Salvador. Se você tiver alguma plataforma gráfica, Salvador, dá uma olhada no histórico de lojas americanas e B2W. As lojas americanas caiu, acho que 5 ou 8% desde a entrada da Amazon, ali naqueles 3 dias lá da entrada e tal. E a B2W caiu 20%. Então é normal que a B2W vá subir muito mais que as lojas americanas. Não acompanhei recentemente para saber se está descolado, mas talvez seja alguma gordurinha pequena ali, não seja grande coisa. Mas, naturalmente, se a Amazon não vai impactar tanto assim o mercado de e-commerce brasileiro no curto prazo, a B2W tende a ganhar muito mais que as lojas americanas. Está certo que as lojas americanas ganham com isso, mas vai ficar um pouco para trás da B2W, já que ela é o operacional de fato, né, a B2W. E, bom, olhando num passado não muito distante, a B2W caiu vertiginosamente, as lojas americanas não caiu tanto assim. Então, talvez isso ajude a explicar um pouco esse descolamento, viu, Salvador? Tem mais uma pergunta aqui de reforma. Deixa eu achar, era de reforma trabalhista. Queria saber aqui, o Oscar Andrades, ele quer saber se a nova lei trabalhista aí, que deve começar a entrar em novembro, isso pode influenciar o mercado de ações. O mercado não tem olhado ainda para esses eventos mais micro, né? Acho que não seja importante, mas o mercado agora está muito preocupado em outros eventos, né? Como a gente falou, até a eleição, se vai ter reforma da Previdência, e, enfim. Obviamente o avanço disso pode ser favorável, mas o mercado olha muito mais para a questão macro disso aí, né? Se isso vai afetar a meta de resultado fiscal, se a gente vai conseguir honrar o teto dos gastos que foi firmado esse ano, se o rating brasileiro vai permanecer. Mas nesse primeiro momento, o foco principal está no fiscal. Depois acho que o mercado, não que ele ignore, mas só está deixando de segundo plano para esperar o que de fato vai acontecer. Hoje, né, está tendo a denúncia contra o Michel Temer, que não deve dar em nada, e a partir daí a gente vai ver se o Temer vai voltar a tentar botar uma agenda de reformas ou se vai continuar lutando pela sobrevivência e esqueça reformas. E aí o placar vai fazer diferença para isso das reformas? Porque já é quase dado que ele vai... a denúncia o placar vai ser é fundamental, né? Tem gente que fala que mesmo com um grande apoio não vai conseguir avançar em reforma, mas enfim. É política, né? Política é muito difícil prever qualquer coisa. Eu acho que o cenário para a reforma está muito difícil. É difícil ter esperança agora, começo de novembro, sabe? Se lá em maio, junho, julho a gente não conseguiu, porque agora final de ano vai conseguir. Não adianta, ano que vem tem carnaval, aí depois já vem eleições e ninguém vai botar nenhuma reforma nisso. Então, o mercado já trabalha com reforma lá para 2019. Se vier qualquer coisinha agora, é bom. A surpresa é positiva. Qualquer notícia por menos positiva que possa parecer, para o mercado já vai ser bom. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Cardoso que ele mandou por e-mail. Se você quiser mandar a sua pergunta, é no duvidaimtv@infomoney.com.br. Você também pode mandar por lá. Ele diz que tem 49 anos e tem R$200 mil para investimento, sendo 100 mil em renda fixa, e pensa em comprar ações num mês e vender em outro, e esse lucro seria um complemento da renda dele. Quais ações ele poderia comprar? Tá, mas só antes de complementar aqui, o João Thiago falou se as denúncias contra o Temer têm grande influência no mercado hoje. Não tem. O mercado já está dando de ombros para isso. Aliás, quem acompanha o InfoMoney na Bolsa viu que eu fiquei irritado em alguns dos programas de tantas vezes que a gente tem que falar sobre isso e o mercado não está nem aí, né? Já sabe que não vai dar em nada. Mas enfim, o Marcelo Cardoso, né? R$200 mil, sendo 100 mil em renda fixa, pensa em comprar num mês e vender no outro. Olha, Marcelo, se você conhece bem o mercado de ações, sabe que essa estratégia de comprar num mês e vender no outro, mercado de ações é renda variável e não tem esse nome à toa, né? É difícil você cravar que vai ter um resultado positivo dentro de um mês.
Então, não acho uma estratégia tão interessante assim se você não conhece muito o mercado. Agora, se você quer saber quais ações comprar e daqui um mês vender, na carteira InfoMoney a gente faz isso. Então, é só seguir a carteira InfoMoney. Eu divulguei a carteira, todo começo de mês eu divulgo. Para os alunos do meu curso, como montar uma carteira de ações vencedora, eu vou dando alguns insights do que pode ser alguma compra ao longo do mês, ou se vai ter alguma mudança na carteira antes da virada do mês. Nem sempre eu vendo todas as ações, mas eu costumo trocar de 2 a 5 ações a cada mês, ou às vezes eu vendo alguma ação antes do mês acabar. Foi o caso, por exemplo, da Magazine Luiza, que eu citei, que quando subiu 30%, eu tirei da carteira no mês passado para embolsar o lucro. Então, assim, ter certeza, vou comprar 1 de novembro, vou vender 1 de dezembro, não dá para cravar. Mas a gente pode te mostrar quais ações que a gente está otimista agora e talvez a gente vai vender no dia 1º de dezembro, talvez a gente mantenha na carteira. A B3, que é a BMF Bovespa com a CETIP, um caso que a gente vai agora para o 23º mês de vida da carteira InfoMoney e a ação está lá desde que foi criada a carteira. Não precisa casar com a ação, mas também não precisa ficar trocando toda hora. Eu ontem entrevistei um gestor, ele usou o termo agnóstico para falar sobre ações. Ele fala que não tem nenhum bloqueio sobre comprar estatal, não comprar estatal, casar com uma ação ou comprar para ficar daqui um mês. Ele é bem aberto a isso. Eu gosto dessa filosofia. Eu acho que eu tenho adotado isso na carteira InfoMoney, só não tinha pensado numa palavra para isso. Mas, de fato, tem ação que você vai comprar e, poxa, está indo bem, o resultado está sendo bom, está distribuindo dividendo, por que eu vou tirar da carteira? Vou deixar lá. E tem ação que sobe 50% no mês, você fala, bom, melhor botar esse lucro no bolso, porque pode ter uma correção aí, já que subiu bem forte. E a gente já está aí no dia 25 de outubro, para quem está vendo ao vivo, já tem logo mais uma carteira nova, né? Sim, aproveita e já faz seu novo jabá. Provavelmente, não tem data definida ainda, provavelmente vai ser na semana do dia 6 de novembro, que aliás é meu aniversário. Aí no dia 7 eu vou estar lá no Mackenzie, então vou ver aqui com o pessoal do estúdio se a gente consegue reservar para o dia 8 de novembro. Mas vai ser naquela semana, porque na semana que vem, que começa novembro, tem o feriado, e aí também sou brasileiro e vou estar descansando no feriado. Não vai dar para fazer o evento da carteira na semana que vem. Para os alunos do curso, a gente já vai divulgar a carteira antes do fechamento de outubro. Mas para o público em geral, a gente deve fazer ali no dia 8 ou dia 9 de novembro. O evento é legal porque, além de apresentar as ações, eu também tiro dúvidas. O pessoal pergunta sobre uma penca de ações. Aliás, estou vendo aqui, pedindo para comentar Oi, pedindo para comentar algumas outras ações. Isso eu prefiro deixar para o evento da carteira, que a gente prefere focar mais em tirar dúvidas aí, mais para quem está começando na bolsa ou para quem tem alguma dúvida mais conceitual sobre o mercado. Então, quem é aluno ou quem pegar agora, né, que o link está fixo ali no Facebook, quem estiver assistindo a gente ou quem não estiver assistindo no Facebook, corre lá que tem o link para a carteira, né, para o seu curso de montar para montar como montar uma carteira de ações vencedora. Está lá o link ali no Facebook. Curso bom, viu? Você recomenda. Então, segunda ou terça-feira, os alunos já vão ter isso, né? 30 a 31 de outubro já tem os novos. Vamos terminar o programa de hoje. Infelizmente, já estamos com o tempo estourado, com uma cobrança de um dos nossos espectadores aqui, que é do Ronaldo Salgado. Quando você vai fazer o programa sobre imposto de renda na Bolsa? Meu Deus, Ronaldo, olha, eu trouxe, mostrei até para a Verusca. Verusca está aí de prova. Está estudando. Estou com um livro aí só sobre o assunto, mas agora nessa correria aí eu vou, até com temporada de resultados também, espero fazer isso ao longo de novembro, não vai faltar esse programa, pode ficar tranquilo. Continua acompanhando, uma hora a gente vai falar disso, vou até marcar você no Facebook para você se sentir privilegiado, porque esse programa uma hora vai sair. Ronaldo, continua assistindo a gente e cobrando o Thiago para também cobrar ele para ler o livro e trazer o assunto para vocês, tá? Obrigada pela audiência de hoje, eu espero vocês na semana que vem, na quarta-feira, às 10h45. Até lá.